Já está entrando aí. Obrigada. Deixa eu ver se está conectando. Aguardando. Professora, vocês vão amar ela. Olá! Quem chegou? Boa noite, Boa professora. Tudo noite! Boa noite! Tudo bem? ótimo? Já deu uma aquecida aí pro pessoal com a história do seu Lobato. Estávamos aguardando ansiosos aí a sua chegada. Então, você pode chegar e se apresentando aí, que nós estamos querendo Ah, ouvi-la. então tá bom. Então eu queria primeiro, né, Jussara, te agradecer muito por essa oportunidade, por esse convite. É sempre um prazer e uma alegria a gente poder falar sobre essa arte que a gente gosta tanto e que a gente estuda tanto também. Eu sei que tu estuda bastante também, né, e que tu busca sempre se aprimorar. E eu acho que essas professoras que estão aí nos assistindo, com certeza também estão sempre em busca de qualificações, de novos recursos para contar histórias. Então, eu fico muito contente também de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha jornada, das coisas que eu venho pensando aí nesses 15 anos como contadora de histórias e de trazer a minha experiência, que não é a única, né? Mas é uma forma de contar, é a forma como eu venho trilhando, como eu venho desenvolvendo. E é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de conhecer diferentes formas de contar histórias e da gente poder se identificar de repente mais com uma, mais com outra, ver o que que serve, o que que funciona, o que que não funciona pra gente, que também isso também é importante, né? Então, acho que esses encontros, esses eventos são muito ricos nesse sentido. Então, acho que eu já vi que tu já me apresentou ali também, né? Mas então né? Sou a Felícia Fleck, sou gaúcha, mas moro em Florianópolis já há muitos anos, há 25 anos. E aí foi aqui que eu fiz o curso de biblioteconomia e foi no curso de biblioteconomia que eu comecei a tomar contato com esse mundo maravilhoso aí das histórias, né? A princípio, primeiro eu comecei pela biblioterapia. Então, eu comecei, na verdade, contando histórias para as crianças no hospital universitário. E foi uma experiência Hum. muito rica, eu era bem novinha, tinha 17, 18 anos. E aí eu vi que era aquilo que eu queria fazer, assim, tanto a questão das histórias quanto a questão de contar histórias também, de estar no meio das crianças, né? Foi uma coisa que me motivou bastante. Então, depois que isso, eu sempre digo que acho que foi um presente, foi uma sorte, porque logo no começo do curso eu já pude ir direcionando o meu olhar e a minha caminhada e fazendo cursos outros, né? Então, fui buscando formação de contadores de histórias, participei de vários no SESC, participei de alguns grupos de contação de histórias também. E aí, com o passar do tempo, eu não cheguei a trabalhar muito tempo, trabalhei só 2 anos como bibliotecária, efetivamente, mas o meu trabalho como contadora de histórias foi crescendo até que eu resolvi viver só de contar histórias, né? Exclusivamente, não é só, né? Porque é muito, mas exclusivamente de contar histórias. Então faz 15 anos que eu faço isso, e aí tem uma caminhada também de pesquisa, né, como pesquisadora dentro da universidade. Então eu fiz o meu mestrado e o doutorado também nessa área da biblioteconomia, que na verdade chama Ciência da Informação, né, na pós-graduação. E aí eu pesquisei sobre os contadores, né, as contadoras de histórias nesses momentos. Então é muito bacana porque eu tenho essa caminhada, tanto então de artista quanto de pesquisadora sobre esse fazer, né? E, Sim, com certeza. Eu cheguei a ler o seu mestrado, que você me enviou para o trabalho também, eu achei sim. muito legal. Sim, a trajetória de vários contadores de história, né, sobre o que eles contam, assim, as coisas de sua infância que ficam guardadas, muito legal. E também eu queria saber, já que nossa audiência, que são a maioria são professores, queria saber assim, professora, quais são as principais dicas que você daria agora para quem
está começando, assim, não, eu gosto de histórias, eu quero começar. Então, por onde começar, assim, para os professores que estão nos escutando? Tá. Então, uma coisa que eu sempre falo nos cursos, com certeza tu já ouviu isso também, Jussara, é que eu acho que a primeira coisa quando a gente vai contar histórias, a gente tem que pensar na nossa própria história. Então a gente tem que pensar na nossa própria história, entrar em contato com a nossa própria história de leitor, com a nossa própria história de ouvinte. Então a gente trazer para a memória quem que nos contava histórias quando a gente era pequeno. Que sensação que essas histórias nos davam, que tipo de histórias que a gente gostava de contar, que tipo de histórias que nos chamavam mais atenção. Eu sempre acho que nessas memórias tem muitas pérolas e tem muitas coisas que a gente pode contar. Vamos pensar aqui, né, já que a gente está falando para professoras, que a gente pode contar para as crianças, que a gente pode contar para os nossos filhos também, porque às vezes a gente acha, a gente não dá o devido valor para as nossas próprias histórias. E às vezes as próprias histórias que eu estou falando, não só histórias fictícias, não só histórias de livro, mas também as coisas que a gente viveu quando pequeno, também são ótimas histórias para começar. Então, esse eu acho que é um ponto de partida, assim, muito interessante. E aí é muito legal, porque às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes os professores falam, ai, mas que história que eu posso contar? Ai, não consegui preparar uma história, ai, não tenho uma história para esse momento. Então, essas podem ser histórias que a gente já, de repente, uma história que a gente ouviu quando a gente era criança, que a gente ouviu tantas vezes que ela já está muito, muito, muito incorporada na nossa vida e a gente não precisa, de repente, se preparar, né, ou memorizar a história, porque ela já está dentro da gente. Então, é uma ótima dica, por exemplo, para começar. E também, nessa mesma linha de pensamento, também essas histórias de coisas que a gente viveu quando a gente era pequeno. E é muito interessante porque muitas vezes cabe a nós, né? Cabe a nós contar para as crianças de hoje como é que era ser criança há 40, né, 50, 30, 20, dependendo aí da idade, né? Anos atrás. Porque enfim, né? Se a gente não fizer esse resgate, disponibilizar essas informações, né? Essas histórias, dificilmente as crianças vão saber. Então, também é uma coisa muito rica. Então, isso eu acho que é uma primeira coisa que a gente pode pensar. Outra que eu acho que é bem legal também da gente começar a pensar sobre esse universo do contar histórias é o que me move a contar histórias? Por que eu quero contar histórias? Às vezes a gente tem um objetivo bem específico. Por exemplo, de repente eu quero contar histórias para incentivar a leitura. Bom, os meus encaminhamentos, a forma como eu vou desenvolver essa contação de histórias vai ser de um jeito. Eu quero contar histórias para os meus filhos. Eu quero contar histórias para os meus alunos. Ou não, ou eu quero contar histórias num palco, eu quero contar histórias no teatro. Tudo isso exigem caminhos e direcionamentos e pesquisa e estudo diferenciado. Então, acho que quando a gente tem isso claro, é muito mais... A gente acaba fazendo a coisa muito mais... de um lugar muito mais verdadeiro, né? Porque se de repente o meu objetivo é contar histórias para os meus alunos, e isso já é muito, né? A gente sabe o quanto isso é valoroso, o quanto isso é importante, o quanto as crianças gostam, o quanto as crianças querem viver essa experiência. Eu não preciso ter a mesma preparação, digamos assim, ou a mesma quantidade de estudo do que se eu for viver disso exclusivamente, vou me apresentar num palco, né, ou num teatro, por exemplo. Claro que isso não quer dizer, não estou querendo dizer aqui que a gente vai fazer de qualquer jeito, de maneira nenhuma, né? Eu acho que a contação de histórias, independente do lugar em que ela esteja inserida, ela é uma atividade artística, né? Ela é arte, então a gente precisa ter uma preocupação estética com ela, a gente precisa pensar, né, na forma como a gente vai se apresentar, a gente precisa fazer com que seja uma coisa prazerosa, que tenha beleza, que tenha leveza, que seja atrativa para quem está nos ouvindo.
Então, mas de qualquer forma, é diferente. De repente, eu não preciso ter. É, eu posso preparar uma boa leitura também, né? Eu falo muito da questão, às vezes, da leitura também nos cursos. Uma leitura bem preparada também é tão interessante quanto uma narração. Então, são propostas, são possibilidades diferentes. E eu acho que que aí fica aí como mais uma dica, é para a gente experimentar, para a gente também não se colocar como querendo acertar de primeira vez, né? Às vezes, eu escuto isso muito dos professores, né? Às vezes, eles pensam assim, eu vou usar determinado recurso, né? Eu vou contar determinada história. E aí se prepara, se empolga, fica todo feliz lá, né? Com a história. E quando vai contar, de repente não funciona. Mas de repente não funciona porque o horário não era o melhor horário. Ou de repente teve uma interferência, o lugar não estava adequado. Ou de repente faltou alguma coisa mesmo, né? Que eu poderia ter inserido na história. Mas o que muitas vezes acontece é que assim, não deu certo uma vez, as crianças não gostaram, as crianças não prestaram atenção. E a gente desiste na primeira tentativa. E o que eu gosto muito de incentivar nos cursos é que a gente tente e que a gente insista, especialmente se a gente gosta da história, porque eu acho que esse também é um ponto super importante, né? Da gente gostar da história que a gente vai contar. Essa história tem que nos dizer alguma coisa. Ela tem que ser significativa. Sim. E você falando ali daquela parte que a gente que escuta quando é criança, aí eu fui lembrando, né? Meu Deus, meu pai contava sobre as histórias de antigamente essas histórias folclóricas de lobisomem e de boitatá e coisa. Aí agora eu gosto tanto de falar sobre folclore, eu acho que ficou alguma coisa, né? Aí eu Exato. tava lembrando, não quis interromper, mas foi assim, coisas que ficam internalizadas na gente, depois quando a gente começa a trabalhar, isso vem à tona. E também animais, eu adoro histórias de animais, que tem som de animais, tanto que na educação infantil as crianças também amam, e o meu foco é educação infantil, né? Mas também isso já vem um pouco, que eu sou lá do interior, já trabalhei, já tinha contato com esses animais, então isso a gente internaliza e depois, quando começa a contar histórias, é o que a gente procura mais. Aí, como você falou, cada um busca uma área, porque a contação de história é bem ampla. Como tinha uma moça ali perguntando, onde mais eu posso me apresentar? Variados lugares, desde teatros, escolas, festas, né? É uma imensidão de espaços aí para contadores de histórias. Mas o nosso foco aqui é principalmente a sala de aula, que depois que descobre, assim, a gente começa a trabalhar, a história tem um poder de educar, de ensinar também, e se a gente souber, é muito, muito interessante mesmo na sala de aula. Mas não é aqui não tem que falar, aqui não sou eu, é você. Não, mas que bacana esse teu retorno, né, de tu lembrar do teu pai. Porque eu acho que é isso, quanto mais consciente a gente tiver disso, a outra pessoa aqui falando que também lembrou, quanto mais consciente a gente tiver dessas memórias, mais a gente vai perceber como tu. Eu também, num determinado momento, percebi, por exemplo, que eu gosto muito de histórias que tem essa questão assim da esperteza, da astúcia, porque eu lembro, né? Eu tenho uma lembrança bem forte do meu avô, que ele gostava muito de fazer pegadinhas e perguntas e adivinhas. Então eu relaciono muito uma questão com a outra, né? E aí é muito legal, porque daí quando a gente vai contar uma história de adivinhação, que não precisa ser exatamente aquela que meu avô contava, eu vou trazer essa memória, eu vou trazer todo esse clima, todo esse encantamento que tinha. E aí é muito verdadeiro, né? Eu acho que acaba. E as crianças percebem quando isso é verdadeiro ou quando é uma coisa que a gente está fazendo só para, de repente, querer ensinar uma coisa, passar né? É outra história. Então, as histórias, com certeza, né? Com certeza elas ensinam muitas coisas, elas trazem muitas coisas, mas a primeira, elas têm uma,
contar histórias tem uma infinidade de possibilidades e de objetivos, né? E entre eles, sim, também educar e ensinar. Mas eu acho que, eu sempre defendo, né, que é muito importante essa questão mesmo da contação de histórias ser um momento de encontro, ser um momento de presença, né, ser um momento em que eu tô totalmente com o outro, eu tô inteiro com o outro, eu não tô em outro lugar, né, eu não tô pensando no que vai acontecer depois, eu não tô pensando no que eu tenho que fazer de almoço, eu não tô pensando nas contas que eu tenho para pagar. Eu estou inteira aqui dentro da história, visualizando a história, sentindo a história. E quanto mais eu visualizar a história, quanto mais essa história for de verdade para mim, mais as pessoas que estão me escutando vão também fazer as suas próprias imagens. E é muito legal, né, Jussara? Uma coisa que acontece muito também é como uma história puxa a outra. Então, às vezes, a gente está contando uma história e a pessoa que está ouvindo está lembrando de outra história que às vezes não tem nada a ver, mas tem a ver, na verdade, com a experiência do ouvir e do contar. Tem a ver com a experiência do estar junto, né? Sim, sim, é verdade, isso realmente. Então tá, professora. E você também tem um projeto muito legal que eu já ouvi falar sobre a Barca das Leituras, é isso? Que você também Ah, trabalha? eu Trabalhava antes da pandemia. trabalhei durante muito Isso, né? tempo isso, fui colaboradora lá na Biblioteca Barca dos Livros. Infelizmente, o ano passado Ah, fechou, mas foi um projeto que durou 11 anos e muito, muito bonito, assim. Então, uma coisa muito interessante, que é uma ideia, assim, acho que genial, né, da coordenadora do projeto, que é a Tânia Piacentini, é que uma vez por mês tinha um passeio de barco com histórias. Então, a gente, uhum. né, navegava pela Lagoa da Conceição e aí a bordo, então, do barco, num determinado momento, ele não chegava em lugar nenhum, ele parava no meio da lagoa e ali no meio da lagoa, os contadores contavam, geralmente tinha um músico também. Então, é uma experiência super diferente, assim, super única. Pensando aqui um pouquinho, né, na pessoa que comentou, que perguntou da questão dos lugares para contar histórias, então acho que é isso, né? A gente é muito vasto e eu acho que cada vez mais as pessoas têm conhecido o papel e o trabalho dos contadores de histórias. Então, contar histórias, né, não é só uma coisa para criança, a gente pode contar história para adolescente também, a gente pode contar história para adulto também, eles gostam. Cada vez mais tem empresas também contratando contadores de histórias. Enfim, nas feiras do livro, em livrarias. A escola eu acho que é um chão da contação de histórias, é um espaço super importante, super legítimo e super, né, um espaço que tem tudo para florescer esse caminho das histórias, né? Mas, enfim, existem muitas, muitas possibilidades também, outras. Eu perguntei nesse projeto porque por isso mesmo, por ser um espaço diferente, né, dentro de um barco, então olha quanta possibilidade pode ser criada com a contação de histórias, né? Não é só na sala de aula, não é só no teatro, num espaço de recreação. É projetos assim infinitos que deixam a imaginação fluir, pode deixar se levada pela fantasia e vai para diversos caminhos. A contação de história é Isso. muito rica, muito ampla mesmo, né? E uma coisa até, deixa eu te contar, a Eva ali dizendo que me viu contando Nino e Nina na Barca dos Livros, que legal. Um dos projetos que eu tenho me dedicado mais atualmente, que eu estou terminando uma formação, é uma formação em conto-terapia. Então também acho que é muito legal, né, esse viés da contação de histórias, também como das histórias como possibilidades terapêuticas, né, de nos trazer, enfim, questões de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então eu tenho proporcionado, agora tenho começado em parceria com uma colega, feito encontros, na verdade, por enquanto virtuais, né? Que é o que está nos movimentando nesse momento. Então, de encontros, né, com essa ideia de trabalhar histórias terapêuticas e do que elas nos dizem, do que elas nos trazem, que também é um viés super rico, né, e super infinito aí também.
Muito legal. Eu também tenho intenção, depois que passar essa pandemia, também com os idosos. Porque você imagina quanta história eles não têm para contar, e se você pegar as próprias histórias deles e transformar na contação de história, né? Eu tenho muita vontade de também fazer um projeto com os idosos, que eu tenho certeza que também vai ser um projeto bem legal. Mas isso aí tudo depois que passar a pandemia, né? Mas Sim. então tá, professora. Tem alguma, assim, mais alguma dificuldade que passou, que pode estar passando para os colegas professores, que não desistam, se podem encontrar algumas barreiras, assim, que talvez você tenha encontrado para não passar para a gente? Tá. Então, acho que não sei nem se barreiras, né? Acho que vamos falar em desafios, assim, que até fica mais, mais leve, né? Um pouco. Eu acho, Jussara, assim, às vezes, especialmente pra gente que tá começando, às vezes a gente tem uma tendência, assim, também de ver um contador que a gente gosta muito e a gente gosta tanto que a gente tem vontade de fazer tudo igual que o contador faz, né? De repente, às vezes a gente conta até as mesmas histórias que ele conta. Então, eu acho que o Sim. contar histórias, ele é muito mais um processo do que um resultado. Né? Eu acredito muito nisso e nos meus cursos, nas minhas oficinas, eu trabalho muito nessa perspectiva. Então, é um processo que não está pronto. Né? Eu, como aqui trabalho 15 anos profissionalmente já com isso, me apresentando, mas eu também não estou pronta, eu estou sempre me descobrindo, eu estou sempre buscando coisas novas, eu estou sempre me questionando se o que eu faço faz sentido ou não. Então, eu acho que esse caminho da contação de histórias é um caminho que tem muito a ver com autoconhecimento, que tem a ver muito com o autodesenvolvimento também. Então, acho que a gente tem que ter paciência com esse processo, né? A gente não vai fazer um curso de um final de semana e sair contando. Quer dizer, a gente vai sair contando, mas é uma coisa que a gente vai lapidando com o tempo e que precisa de tempo para maturar. Então, de novo, como eu falava antes, né? Não desistam na primeira vez que de repente não deu certo. Experimenta de novo. Eu considero, tá, geralmente assim, que para mim, para uma história tá pronta, não tá pronta, né, mas tá assim razoavelmente apropriada, eu considero assim que ela, pelo menos pela 10ª vez que eu vou contar ela. Então, no começo a gente está ali, está experimentando e pensar também que é um processo muito com o público. Então, o público vai me trazer também as respostas. Não é eu aqui sozinha contando uma história e jogando uma coisa. É uma relação de diálogo, é uma relação de troca. E eu preciso estar muito aberta e estar muito atenta e estar muito presente para perceber aquilo que o público me traz. Né? Porque senão senão eu vou ter uma tendência de fazer sempre tudo igual. E não é isso, ó. A Eva está dizendo aqui, né? Tá sempre em movimento e lapidando. Então, acho que um desafio muito grande para quem está começando é esse de encontrar a própria voz, né? De encontrar o próprio contador de histórias. E para isso, acho que a gente tem que experimentar, não tem que ter medo de errar, não tem que ter medo de não dar certo, de não funcionar. Acho que é muito legal a gente buscar essas formações e muito legal também que a gente veja contadores de histórias. Né? Tanto presencialmente E, quando for possível novamente, mas agora virtualmente. Olha quantos contadores, quantos canais de contadores de histórias, né, que estão fazendo ao vivo, que tem vídeo gravado. Então, para a gente começar a olhar e começar a pensar, o que eu gosto nesse contador de histórias? O que eu gosto do jeito dele de contar? O que me atrai? O que eu não gosto? O que eu sinto vontade de fazer? O que faz sentido para mim? O que não faz sentido para mim? Uhum. Muito legal essa sua fala, assim, porque quanto mais a gente vai conhecendo contadores, formas de contar, a gente pega um pouquinho, eu gosto daquela ali, faço um pouquinho, eu gosto daquele ali, usa música, eu também posso usar nas minhas histórias. E isso é muito rico, que daí a gente vai formando a personalidade da gente, vai formando o próprio jeito da gente contar a história. E isso eu também quis passar nesse curso, nesse mini curso que a gente está fazendo agora, essa semana,
né? Vou pegar um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da Liesa, né? De amanhã a tia Tati. Então, a gente pegando um pouquinho de cada, a gente vai amadurecendo e depois a gente vai tentar pôr em prática. Aí a prática também é um novo processo, porque às vezes um dia a gente conta de uma forma, outro dia já esquece e vai, como você falou, vai umas 10 vezes para estar mais ou menos fora, né? Então tem que persistir com certeza. Então tá bem, professora, se você agora puder nos contar uma história, uma pequena história para as professoras, aí quem sabe aprender mais um pouquinho com você, desde já agradeço aí, a gente fica no aguardo, pode ser? Pode. Então, eu pensei aqui, né, no que eu podia contar. E já que a gente está falando, então, sobre o contar, eu acho que uma outra questão que eu trouxe bem forte, que eu acho que é essa questão da motivação para contar, eu vou contar para vocês uma história, então, que é uma história sobre o contar histórias, tá? Que chama O Velho Contador de Histórias. Era uma vez um velho homem, um homem que gostava muito de contar histórias. E ele as contava para quem quisesse ouvir. Ele primeiro contava para os seus filhos, depois ele passou a contar para os seus netos, contava para os seus vizinhos, contava para os amigos que porventura passassem pela sua casa. E, e assim o tempo ia passando e ele ia contando. Só que chegou determinado momento que esse velho homem percebeu que as pessoas não tinham mais tempo, que as pessoas não paravam mais para simplesmente ouvir uma história. Então, ele resolveu uma coisa, ele teve uma ideia. Porque ele percebia, né, que as pessoas andavam assim de um lado para o outro, assim, quase sem tempo mesmo. Então, ele pegou assim um banquinho pequeno que ele tinha de madeira, reuniu um punhado das suas melhores histórias e foi até a praça da cidade. Lá na praça tinha um coreto. Nesse coreto, ele botou o banquinho de madeira, olhou para o relógio da igreja que ficava bem em frente, esperou que badalasse às 5 horas da tarde e aí, pontualmente às 5 horas, ele começou a narrar uma das suas histórias. No começo, não tinha ninguém a lhe escutar, mas logo em seguida uma senhora que vinha assim carregada de compras, ela foi se aproximando e ao ouvir a voz daquele homem, ela largou assim uma sacola no chão, largou a outra e dali a pouco estava sentada no chão, completamente absorta a ouvir a história. Não demorou muito, um jovem gari, que também estava fazendo a limpeza ali das calçadas da praça, foi se aproximando e dali a pouco estava assim, ó, dependurado na vassoura, completamente hipnotizado pela história que o homem contava. Quando ele terminou, os dois aplaudiram entusiasmados e perguntaram quando que teriam novas histórias. E o velho disse que no dia seguinte estaria ali, com novas histórias para contar. E assim foi. Só que no dia seguinte, a senhora já trazia os seus 2 netos e o jovem gari trazia um colega de trabalho. De modo que, se no primeiro dia eram 2 pessoas apenas a lhe escutar, no segundo já eram 5. E assim, aquela cena começou a se repetir, dia a dia. O velho todos os dias lá, a contar histórias no seu banquinho de madeira, pontualmente às 5 horas da tarde. E as pessoas iam se avolumando, então no terceiro dia já tinham 10 pessoas, no quarto dia já tinham 15, no 8º dia já tinham 50, e assim os dias foram se passando. Só que vocês devem saber, tanto quanto eu, que tudo que é novidade, assim, as pessoas no começo querem saber, querem conhecer, querem experimentar, né? Querem ver com os próprios olhos. Mas depois de um tempo também as pessoas começam a dar desculpas. Não sei se já aconteceu com vocês, assim, de pensar assim, ai, hoje está muito quente. Ai, hoje tem muito vento.
Ai, deixa para amanhã. Não sei se já aconteceu com vocês assim alguma vez. Talvez. Bom, mas então as pessoas que iam se avolumando, se avolumando, se avolumando a escutar aquele velho contando histórias, começaram a se desavolumar, começaram a diminuir. E aí, dali a pouco, tinham 10 pessoas a escutá-lo. Dali mais um pouco, eram apenas 3. Mas o velho continuava lá, pontualmente às 5 horas da tarde, todos os dias, com seu banquinho de madeira e seu punhado de histórias. Até que chegou um dia em que não havia ninguém. Mesmo assim, ele sentou-se e começou a sua narrativa. Dali a pouco, uma jovem que passava por ali e que havia, quando ainda mais jovem, escutado algumas histórias na casa do homem, ela achou meio esquisito, né? Ele ali no meio da praça falando sozinho. E aí, por todo o respeito que ela tinha com ele, com a família dele, ela resolveu parar e perguntar. Primeiro esperou respeitosamente que ele terminasse de contar e então disse: mas eu não entendo por que você continua aí contando histórias se não tem ninguém a lhe escutar? E o homem olhou para ela e disse: ah, menina, é que quando eu comecei a contar histórias, eu pensava assim que eu podia, que eu podia mudar o mundo, eu pensava que eu podia mudar as pessoas. Só que depois de um tempo eu comecei a me dar conta que mudar o mundo e mudar as pessoas, embora muito nobre, não é uma coisa tão fácil assim de se fazer. Então, eu resolvi continuar contando histórias, não só para mudar o mundo ou para mudar as pessoas, mas eu resolvi continuar contando histórias para que nem o mundo e nem as pessoas me mudem. Que linda, que linda. Muito E adorei. Parabéns, que bom. professor. Muito legal. Essa história é uma história da tradição oral, né, que chama o Homem que Contava Histórias, e ela até separei aqui para mostrar para vocês, ela tá nesse livro que chama O Homem que Contava Histórias, que é da Rosane Pamplona e da Sônia Magalhães, que inclusive é um livro que eu gosto muito, Jussara, porque ele tem uma reunião de contos populares. Então, se vocês forem ler aqui a história que está no livro, ela é bem curtinha. Eu fui aí, né, botando vários outros elementos e incrementando. E é isso, né? E quando a gente conta histórias, a gente dá a nossa própria voz, a gente traz um pouquinho da gente. E acho que esse é o desafio e é o bonito de contar histórias, né? Cada um tem o seu jeito de contar e não tem um jeito melhor ou um jeito pior. Tem o nosso jeito que é o melhor jeito, é o melhor jeito. Sim, ó, muito legal a história. A sua forma de contar também é muito linda. Parabéns mesmo. Eu amo, né? Eu já me Obrigada. encantei, fiz o curso, já fiquei seguidora, já fiquei apaixonada, estou sempre acompanhando. Legal. E não é a minha forma, já sou bem, sei lá, tem outro jeito de contar, mas o seu é bem lindo mesmo, bem apaixonante, assim. Então, peço aí para as professoras, se tiver mais alguma pergunta para fazer para a professora Felícia, se tem alguma dúvida. Elas estavam até perguntando, a professora já tem mais conhecimento nessa área, se tem especialização em contação de histórias. Aqui em Santa Catarina, eu não sei, eu nunca vi falar diretamente só nessa área, eu não sei se tem. Tem uma Jussara que é da Fatum, teve uma turma em Balneário Camboriú, que é uma especialização, acho que em contação de histórias e literatura infantil. Essa Certo. é uma especialização muito boa, o professor Kleber que coordena, assim, bem bacana mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, as aulas são quinzenais. Agora eu não sei se tem turma aberta e tal, mas é uma que eu conheço aqui de Santa Catarina. Aí o que tem muito são os cursos livres, né? Eu mesma ofereço alguns de vez em quando, oficinas e tal. Agora vamos ver aí, de repente pensar numa oficina online também, né? E aí tem esses encontros, como eu falei antes, né? Agora eu estou propondo esses encontros das histórias terapêuticas, que são bacana também. A princípio vai ser uma vez por mês. Né, se alguém de repente tiver interesse, está lá
lá no meu perfil, dá para saber um pouquinho mais. E aí acho que uma dica também que é bem bacana da gente ficar ligado aí quando terminar esse momento de recolhimento é o SESC. O SESC costuma também oferecer de vez em quando algumas oficinas, geralmente oficinas mais curtas, mas vale a pena, né, dar uma olhada. Então tá, pessoal, e ó, vamos seguir também a professora Felícia Fleck, então ela está sempre dando formações, também estava antes da pandemia, né? Se alguém precisar, também entrar em contato com ela. Ela é maravilhosa, tenho certeza, aí, se vocês precisarem nas escolas de vocês ou até online. Também tem o canal de histórias, né? Um canal no YouTube também. Também tenho isso, então até tem alguém aqui perguntando do meu Instagram, então tá, até vocês podem ver aqui em cima, né, no Histórias da Felícia Fleck. Mas eu também tô lá no Facebook, Felícia Fleck, e também Felícia Fleck no YouTube. E daí eu tenho, enfim, algumas histórias lá que eu tenho botado no canal também. E fico super à disposição aí, né, Jussara? Se alguém também quiser conversar, mandar direct, aí a gente segue a conversa. Sim, tenho certeza. Gente, ela é muito atenciosa, muito querida, foi muito especial comigo, mandou toda a dissertação dela para me ler quando eu precisei, me ajudou muito. Não vou abusar dela, ela é muito atenciosa. Eu usei um pouquinho já para vir dar umas dicas aí para nós hoje. Mas então tá, professora. Muito obrigada mesmo de coração, tá? Tudo de bom aí, foi maravilhoso a sua contação, as suas dicas. E pode continuar aí com a gente nessa semana toda, que vai ter cada dia um contador, alguns você já conhece, e vai ser uma semana também bem legal. Muito obrigada mesmo, tá bom? Obrigada também. Tchau, obrigada a todo mundo também que esteve aqui com a gente. Tá bom. Um abraço. Obrigada. Tchau. Então, gente, vocês viram só que legal a professora doutora pela UFSC aqui, professora Felícia Fleck, que esteve conosco. Agora eu quero ver quem ainda está aqui comigo. Oi, Nadinha, linda! Gente, então eu espero que vocês continuem essa semana, assim como a professora Felícia passou-nos um pouco do seu conhecimento. Amanhã vai ser também uma que vocês vão adorar, que é a Liesa Neves. Ela é atriz, ela trabalha com muito legal o jeito dela contar histórias, ela também faz parte do Conselho Municipal aqui de Cultura de Florianópolis, ela tem uma bagagem muito grande mesmo. E vocês vão, como a professora Felícia falou, a gente vai aprendendo um pouquinho com uma, um pouquinho com a outra, vai pegando e vai formando a nossa personalidade como contadora. Tá? Oi, vou dar oi aqui pro pessoal. Oi, Virgínia, Dalene. Então, pessoal, gostaram? Então, já falei, né, que a história que eu contei hoje do sítio do seu Lobato, aqui eu vou disponibilizar todos os moldes para vocês. Tá, ó, todos os moldes do patinho, a vaquinha, só que vai ser um por dia. Lá no meu canal no YouTube, para quem não me segue, Jussara Ferreira, me segue lá. Cada dia eu vou postar um animalzinho fazendo passo a passo. Vou postar os moldes aqui no Instagram, mas às vezes a foto não fica muito legal, vocês vão lá na minha página, Histórias Novental, professora Jussara. Lá no Facebook, aí também vai ficar os moldes, tá? Todos os animaizinhos, ó, ficaram bem fofinhos. E depois, num outro momento, eu vou ensinar a fazer o próprio avental de feltro. Já tem alguns vídeos lá no meu canal ensinando a fazer este avental de feltro. Mas é com a costura. Se você não tiver máquina, você pode fazer também com cola quente. Está bem, gente? Então, eu aguardo vocês amanhã. Já estamos aí, 8h25. Muito obrigada pela presença de todos. Tenho certeza que vocês aprenderam bastante aí com a professora Felícia. Amanhã vão aprender muito mais. Quarta-feira tem a tia Tati, que é lá de São Paulo. Ela também dá curso de contação de histórias
por todo o Brasil, eu já fiz curso com ela tem muito muita bagagem também. Quinta-feira é a Tia Tina, do canal Historinhas para Acordar. Tia Tina também, as histórias dela já percorreram todo o mundo. O canal dela é bem conhecido, também vai trazer o conhecimento dela para nós. Sexta-feira, Leia Batista, escritora lá de Araranguá, também vai estar aqui com a gente. E sábado, encerrando, vai ser então o Danilo Furlan. Ele é lá do Paraná, ele trabalha com bonecos, fantoches, é escritor. Gente, vai ser uma semana muito legal, de muito aprendizado para nós estarmos aí nos formando, cada dia melhorando mais a nossa prática pedagógica, tá bom? Deusa, beijos, Adriana, Fabiana, tudo bem? Joia, obrigada, gente. Fiquem aí, boa noite. E até amanhã eu aguardo vocês. Ó, lembro da história da professora Felícia. Hoje nós somos 50, 60. Amanhã você traz mais alguém. Publica aí nosso convitezinho nas suas redes sociais para amanhã ter mais professores e a gente está sempre aumentando aí para estar compartilhando experiências e ajudando o nosso colega a estar melhorando a sua prática. Tá bom? Beijos, beijos, tchau! Boa noite!